Olá! E aí, gente? Quanto tempo? Faz bastante tempo que eu não faço um vídeo maior no YouTube e esse vídeo a gente vai falar sobre rejeição, que foi o tema do mês de agosto que eu abordei no Instagram e eu fiquei com muita vontade porque eu tô recebendo muitas perguntas, então a gente vai falar sobre a rejeição e a gente vai tentar juntos entender da onde que se inicia essa coisinha e como ela impacta no nosso dia a dia. Bora lá! Pois é, gente, então a gente vai começar esse vídeo e na verdade esse vídeo é um vídeo muito especial porque esse vai ser o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui no meu espaço novo. Eu abri um espaço aqui na Grande São Paulo e eu tô super feliz, foi a realização de um sonho. Essa semana uma das minhas pacientes que era virtual, que se sentiu convidada e começou a voltar a fazer o presencial, falou que ela se sentiu muito à vontade e eu fiquei muito feliz porque foi justamente isso que eu tentei passar com a construção desse espaço. Bom, então vamos falar sobre a rejeição e vamos tentar juntos entender da onde que nasce essa coisa que impacta muito na vida de muita gente. E aí vocês vão falar assim, gente, Fernanda, mas ninguém quer ser rejeitado, né? Óbvio. Não, gente, ninguém quer ser rejeitado, mas para algumas pessoas a dor da rejeição ou a possibilidade de ser rejeitado é muito sofrido, é muito dolorido, porque remota a uma rejeição normalmente central muito antiga, que começa, se a gente for parar para pensar, em um período que a gente fala que é período pré-verbal, né, que seria de 0 a 2 anos, tá? E durante esse período, o bebê, ele tem as vontades, ele tem os desejos e ele faz esse movimento de sair do bebê e ir para fora. Esse ir para fora normalmente, quem é que vai receber esse desejo do bebê, essas necessidades do bebê? Ou é a mãe ou é uma pessoa que é responsável por esse cuidado, né? O que acontece é que nem sempre essa pessoa, por N situações, tem condição de devolver da maneira adequada. E às vezes devolve no over, no muito, então tem aquela coisa da superproteção, ou muitas vezes na negligência, né? E aí o que acontece? A gente dá os nossos jeitos, desde que a gente é um ser vivo, né? Só que isso tem uma repercussão muito séria na vida de algumas pessoas, né? E aí, em terapia e em análise, a gente vai vendo que muitas vezes comportamentos como um indivíduo que não consegue estabelecer relações que não sejam superficiais, então aquela pessoa que está sempre pulando de galho em galho, ou aquela pessoa que a gente conversa, eu tenho alguns pacientes meus que contam, que constroem um muro, né? Um muro que os protege de serem rejeitados, que os protege de um sentimento muito terrível que poderia culminar em algo realmente muito pesado da vida deles, né? Então, tudo isso, gente, ou acho que um outro exemplo também bem interessante é aquela pessoa que, pela possibilidade de ser rejeitada, pela mera possibilidade de ser rejeitada, ela rejeita primeiro. Isso é super comum. E aí, às vezes, em análise, né, o que acontece, que eu acho que é uma coisa muito interessante, que nós, terapeutas, a gente provoca de uma maneira com muita técnica e com muito cuidado, é que esse sentimento de rejeição, ele apareça no consultório, ele apareça no set. Porque aí você vira para o paciente e você fala assim, você tá vendo? Você tá querendo ir embora de novo. Porque é isso que você faz na sua vida, não é? Então, pois é. Você pode continuar fazendo isso. Você pode ter consciência e você pode continuar escolhendo fazer isso. Ou você pode começar com o seu terapeuta, por exemplo, ressignificar o que é essa rejeição. E aí a gente começa a trabalhar um outro ponto, que é um ponto muito importante, que é a confiança. Muitas vezes essa pessoa ela acaba perdendo a confiança nela mesma. O que eu quero dizer com isso? A confiança de que se acontecer alguma coisa, ou seja, se algo sair fora daquilo que ela tem como ideia, num relacionamento, por exemplo, numa relação de amizade, ela vai sobreviver. Porque a gente sobrevive, gente. Agora, o que acontece, que é uma coisa assim, que aí que é bem interessante a gente pensar, é que algumas pessoas, elas fazem de tudo para continuarem sendo rejeitadas. Fernanda, que é isso? Como assim? Você está dizendo que eu estou, eu mesmo, provocando a minha rejeição? Pois é, gente, fazemos isso.
obviamente normalmente inconsciente, né? Por quê? Porque a ideia, né, de ser rejeitado às vezes é uma ideia tão cristalizada no indivíduo que ele não conhece outra coisa. E essa é a zona de conforto dele. Gente, que horror, né? Pois é. Mas sim, por quê? Porque ser outra coisa, sair desse lugar, implica em esforço e implica numa vulnerabilidade, implica nessa confiança que eu coloquei pra vocês, né? Então, gente, isso tudo, assim, é um tema super polêmico, é um tema, assim, que vai para muito extenso e uma coisa, algo que eu lembrei bastante esse mês que a gente foi falar sobre rejeição, é um filme, na verdade, eu tô com um livro dele aqui no consultório, que é Natureza Selvagem, é um dos meus filmes favoritos. O livro, na minha opinião, não foi tão bom, mas a história é uma história verídica de um cara muito inteligente que abandona tudo. Ele tinha uma família, ele era filho de uma família burguesa, uma família que teoricamente tinha muitos recursos financeiros, mas ele tinha muito problema com os pais dele, né? E aí ele abandona tudo, ele vai para uma aventura no Alasca, e eu não vou contar, não vou dar spoiler, mas ele acaba descobrindo que não existe felicidade que não seja compartilhada, que não seja com outra pessoa, né? Porque a questão maior da rejeição, gente, é que se a gente não trabalha essa rejeição, a gente acaba ficando sozinho. Ou a gente acaba, como eu falei, apenas com relações superficiais. Que ok, se você quiser, se você tiver numa boa com isso, beleza. Mas dizem por aí, né, que a vida é muito curta para esperar o brigadeiro esfriar. Adoro esse termo, tem uma amiga queridíssima que a gente sempre brinca com isso. E eu acho que é isso, né, gente? Então, é muito importante você olhar da onde que vem isso. E não que você vai poder voltar ao passado e resolver, mas muitas vezes você começa a endereçar e você começa a ter uma certa consciência e você começa, a partir dessa consciência, pensar se você quer continuar tendo esse comportamento. E muito importante, a partir do momento em que você descobre essa questão com a rejeição, muitas vezes você começa a sintonizar com uma outra parte de uma possibilidade dentro de você. O que eu quero dizer com isso? Você começa a atrair pela lei do pensamento ou por qualquer outra coisa que você queira acreditar, não estou nem tanto numa questão holística, mas mais ou menos como um rádio, né? Então, de repente, você está sintonizando com uma pessoa que vai continuar te colocando nesse lugar dessa rejeição. Mas, de repente, quando você começa a ter uma consciência, você acaba sintonizando com outro perfil de relacionamento, de amizade, de trabalho, enfim. Gente, de novo, é um tema muito longo, é um tema muito polêmico, vamos tentar fazer um vídeo curtinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem trazer qualquer comentário, eu vou adorar receber. Todo mês tem um tema novo pra vocês lá no Instagram. É isso. Muito obrigada, um beijo e até!